Pessoal, voltamos aqui com o nosso vaso de pezinhos. Vamos fazer a colagem dele. Mas antes, a gente vai colocar, como ele não tem fundo, nós precisamos deixar ele no esquadro e depois evitar de mover ele, porque não tem nenhum apoio. Os outros, ele tem o fundo que ajuda a dar o esquadro. Nesse caso, não tem esquadro, não tem fundo para apoiar. Então, cuidado, olhar os cantos deles todos, deixar certo. Fazer os pequenos ajustes que precisa. Se precisar de conferir mais de uma vez, vocês conferem. Pronto. Agora, esse vaso, ele é com pezinho. Então, aparentemente, ele não tem firmeza nenhuma, a não ser as borrachas segurando ele. Eu vou colocar a argamassa até no pé e depois, quando eu for chumbar o pé, eu vou explicar por quê. É necessário colocar até embaixo, umedecendo as paredes. Eu vou começar já colocando a argamassa nas paredes. Ele não tem fundo, a gente vai colocar logo nas paredes. Vocês podem perceber que o vaso, ele mexe, que ele não tem apoio. Antes, a hora que terminar de colocar a colagem dele, a gente vai conferir de novo o esquadro dele. E aí, a gente deixa de movimentar. Agora, aqui no lugar dos pezinhos, embaixo, eu também vou passar argamassa. Porque na hora de eu chumbar cimento, senão ele não vai colar. Colocando a tela. Dessa forma, coloco nos demais cantos também. Lembrando que até o pezinho, no lugar do pezinho, a gente vai colocar essa argamassa. Bom, passei a argamassa no vaso, vou voltar no esquadro dele e vou remover ele daqui por essa base, tá? E depois vou deixar ele parado até ele secar. É isso aí, vaso colado, aguardando a secagem.
Pessoal, quero mostrar esse vaso que é feito com o pezinho já embutido na própria peça. Ele está totalmente seco, como vocês podem observar. E eu quero chamar a atenção para o tipo de fundo que tem que ser feito nesse tipo de vaso. Esse modelo de vaso é um pouquinho mais difícil de fazer o fundo dele. Então, a gente vai apresentar pelo menos 2 métodos que eu uso para fazer o fundo desse vaso. Primeira coisa, se você preferir, você pode, no terreno de que a terra é mais fofa, fazer buracos e encaixar essa parte do pé dentro do buraco até essa base. Então, iria ficar na terra toda essa parte de baixo, ficar dentro da terra. E o cimento só entra daqui para cima, da base para cima, para fazer o fundo. É uma saída que eu uso também. Agora, tem outro modelo que eu vou ensinar vocês, que também dá para fazer esse pezinho. Com sobras de cerâmica, pedaços, você vai vedar essa parte, você vai fechar essa parte. É o que nós vamos fazer agora. Eu separei 4 pedaços de cerâmica e vou colocar na frente desse vaso, na parte que vai os pezinhos. Coloquei, vou usar a própria borracha para segurar. Colocando a outra. Fechei toda a parte que é aberta com um pedaço de cerâmica. O que eu faço agora? Eu vou preencher de areia até o início da base desse vaso. Então, eu já separei a areia. Aqui está a areia. Eu vou colocar para fechar a parte que é dos pés. Se ficar um pouquinho mais para cima da base, não tem problema. Porque depois que secar esse fundo, a gente vai remover essa areia e fazer o acabamento juntamente com os pés. Eu vou umedecer um pouco essa areia. Juntamente com as paredes, para poder fazer a colagem da massa. Verificar se não ficou para baixo da base. Por exemplo, eu aperto aqui, pode estar saindo. Então, verificar se não ficou fora. Agora, eu já posso colocar o meu cimento preparado aqui, minha massa. Então, vou colocar a massa em cima dessa areia. Esse modelo de vaso é um pouquinho mais enjoado para fazer o pé dele. Demanda mais tempo, tem que ficar só o fundo de um dia para o outro para poder secar e virar ele o contrário. Eu tô fazendo mais ou menos uns 2 centímetros de espessura de massa. Agora, eu vou colocar a mangueira, fazer o escoamento da água, o buraco onde vai sair a água. Nesse modelo de vaso, você pode até deixar endurecer um pouco mais para depois fazer o buraco da saída.
Eu já vou colocar porque eu vou trabalhar aqui as nossas tiras agora. Então, com a mangueira, você vai apertar e a massa vai sair para dentro da mangueira. Se quiser até remover, pode remover, olha. Ela fica firminha, você pode fazer e quiser remover. Eu vou deixar porque eu vou fazer o acabamento ainda aqui dentro. Agora, eu vou fazer a tirinha. Nem todo vaso tem necessidade de fazer essa tira. Eu vou ensinar vocês a fazer vasos sem a tira também. Por quê? Que nem esse que ficou meio pequeno, vai diminuir bastante o espaço interno dele. Mas eu vou colocar uma tira bem mais fina de massa aqui, nessa parede. Eu encontrei 4 peças que combinam com esse modelo. Não tem necessidade de ser igual a peça do vaso, mas que dá um tom bonito. Então, eu vou usar essas peças já para fazer. Fazendo os ajustes nas laterais, para encaixar direitinho, a gente vai gastar ela um pouco, porque o nosso vaso, ele é inclinado. A base dele é menor, então a peça minha também eu vou ter que diminuir um pouco embaixo, tá? Acompanhando o modelo do vaso. Essas tiras eu faço uma a uma mesmo, medindo, colando, colocando, ver se deu certo, se não deu. A argamassa já ficou de repouso, ela já está pronta para ser aplicada. Então, eu vou colocar ela com as peças, as tiras que eu reservei. Se a massa ficar meia mole, a peça vai descer, olha. Então, eu fiz o fundo agora. É ruim ficar escorando. O que pode ser feito? Você pode fazer 3 modalidades. Você pode fazer o fundo num dia, deixar secar e no outro dia vir colocar as tiras. Você pode fazer o fundo e as tiras no mesmo dia, ou as 3 coisas, o fundo, as tiras e o reboco no mesmo dia. Nesse vaso, a gente vai fazer tudo agora. Tanto o fundo, quanto as tiras e o reboco, tudo nesse dia. Quando a massa ficar muito mole, você pode pegar e colocar um pouco mais de argamassa e endurecer ela.
Para não errar o tamanho, vai tirando de pouco a pouco, até chegar no ponto certo. Vocês já viram como que se faz a argamassa, o preparo dela. Mostrei também como faz a massa que coloca no fundo do vaso, que é com areia lavada, da grossa. Agora eu peneirei areia fina. Ela é lavada também, porém bem mais fina do que aquela outra areia que eu fiz o fundo. A proporção que eu uso é 1 por 1 também. Um de areia e um de cimento. Fazendo a mistura. Essa massa que eu tô preparando é pro reboco. Depois que você misturou bem, é só adicionar água. Você vai adicionando aos poucos para você ver como que você quer a sua massa. Se é mais duro ou mais mole, depende de como que tá aí no seu estado do calor também. E que você gosta de trabalhar. Essa massa não precisa aguardar repouso. Terminou, já pode começar a usar. Eu já vou começar a aplicar a massa no vaso. Ela ficou bem, ela tá bem forte de cimento, ela fica bem mais escura, bem mais preguenta, com muita liga. E já começo a aplicar nas paredes do vaso.
Lembrando que esse vaso eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Tanto a tira de acabamento, quanto o fundo e o reboco. Em outros vasos, eu vou fazer por parte. Vou fazer o fundo, deixar secar, depois vou colocar a tira e fazer o reboco. Para vocês verem que depende do seu jeito de trabalhar. Como o cimento ele tá muito forte, então ele puxa muito rápido, ele seca muito rápido. Esse vaso agora vai ficar uns 15 minutos até ele puxar, 15 a 20 minutos. Aí eu vou voltar com ele para fazer o acabamento dentro. Já voltei aqui com o vaso. Já as paredes já estão bem sequinhas. A gente já vai fazer o acabamento nesse vaso, tanto no fundo quanto nas laterais. Então, com a buchinha molhada, a gente vai começar a fazer movimentos circulares. Como que eu sei a quantidade de massa que eu coloco nas paredes para ficar o reboco? Eu coloco até nivelar com a tira que eu pus. Vocês podem ver que ela fica nivelada. Aí dá uma sensação que você até tariscou esse vaso. Mas não é, é só puxar com a espátula, pode ser com a espátula de silicone também. E se ficar algum buraquinho no reboco, pode ir preenchendo de massa quando você tá fazendo o acabamento mesmo. Vou colocar um pouco mais de massa aqui nesse canto. Lembrando que se o reboco estiver um pouquinho mole ainda, você pega a bucha quase seca, bem seca de água, porque senão vai amolecer rapidinho também. Eu vou remover essa parte do fundo, que é a saída da água. Ela fica cheia, a gente limpa,
que depois serve para outro vaso, que é por aqui que sai o excesso que é do buraco. Pronto, o vaso vai ficar aqui secando agora. Eu não posso mexer ele por causa do fundo, que é de areia, a gente viu no começo. Então, o processo de reboco é esse aí. Agora, aguardar a secagem. Esse vaso é aquele que a gente colocou areia embaixo. E eu vou remover agora esses pedaços de cerâmica e areia para fazer os pezinhos. Agora, nós vamos remover as borrachas, porque já o vaso está bem seco, não tem necessidade mais de ter essas borrachas. Aqui, esses pedaços de cerâmica estão segurando a areia que está embaixo. A gente vai remover eles. E também a borracha. Agora, a gente vai ver como que ficou esse fundo. Essa areia que fica, vai ser todas removidas, para poder fazer acabamento embaixo. O que que tem que fazer agora? Limpar essa areia. Você pode tanto pegar uma trincha e limpar, ou mesmo pegar, passar numa mangueira, injetando água nela. Removendo toda essa areia solta, porque eu vou vir com uma camada de massa agora para fazer esse acabamento que eu preciso. Então, agora eu vou tentar gastar um pouco dessa massa que desceu, para ficar um acabamento mais bonito. Com o próprio martelo mesmo e com a espátula, eu vou tentar quebrar um pouquinho. Muito cuidado se acontecer isso para não quebrar a cerâmica. Evitando de fazer na cerâmica, senão ela vai quebrar. Nessas partes mais altas, você pode fazer nesse sentido. Apesar que o cimento está bem seco e a massa ficou forte, é mais difícil para quebrar. Para evitar que aconteça isso, é importante deixar um pouquinho mais areia, um centímetro mais ou menos para dentro de profundidade, que aí você vem e faz o acabamento aqui, que eu queria fazer agora esse acabamento. Mas aí como ela desceu, eu vou tentar fazer só uma natinha, só para dar um acabamento mesmo. Coloca de novo o tampão aqui, para poder fazer um acabamento e não fechar o buraco da saída d'água. Vou molhar novamente aqui para a massa colar melhor. Você pode até jogar um cimento aqui por cima para colar melhor.
Quando eu fiz os pezinhos, eu falei que era pra colocar argamassa aqui, porque a argamassa que vai colar o cimento agora, o reboco. Porque se for só a massa com cimento, ela vai descolar com o tempo. Então, o que que prende na cerâmica é a argamassa e não o cimento. A massa já está preparada. Então, agora, aqui embaixo é acabamento. Eu vou passar uma massa bem fininha, porque ele desceu o nosso fundo. Você pode flexionar essa massa para colar no fundo que já existe. Agora, como que eu vou fazer os pezinhos? Eu vou aproveitar a própria cerâmica que estava ali protegendo a areia e vou quebrar ela ao meio. Vou quebrar e ela que vai ser que eu vou usar para fazer, segurar a massa aqui no pezinho. Eu vou colocar massa. Essa massa que eu colocar, eu vou apertar ela para que ela cole bem, principalmente aqui nos cantos, fazendo esse acabamento aqui, ó, porque senão ela vai descolar nas beirinhas aqui, ó. Vou colocar essa massa. Pego a parte lisa do pedaço de cerâmica para poder descolar depois. Vou apertar e fazer o acabamento em cima. Vou fazer desse outro lado para vocês verem. A parte lisa, vou apertar e vou fazer o enchimento aqui, ó. Em todos os pezinhos. Se ela estiver voltando, a massa estiver mole, estiver voltando, aí você segura um pouquinho para ela firmar. Essa aqui a massa tá um pouquinho mais dura, né? Pode ver que ela tá bem consistente. Aí ela firmou já.
limpo essas beirinhas que sobrou aqui, porque essa cerâmica eu vou tirar só amanhã, depois que o pé ficou bem sequinho. Mas eu vou vir fazer acabamento agora, fazer acabamento aqui com uma bucha. Só esperar puxar um pouquinho, eu já vou fazer esse acabamento. E aí esse vaso fica parado até amanhã para secar bem. Como a gente pode observar, a massa tá um pouquinho mole ainda, mas dá para fazer o acabamento. Eu tô tirando essas sobrinhas aqui dos pezinhos, para quando a gente for remover essa cerâmica, não ficar tão feio essa ponta soltando. Em cima também, você pode dar uma alisada, porque quando tiver seco, eu vou colocar uma borracha aqui para não arranhar o piso. Muitas pessoas gostam de colocar numa área, aí evita assim de que essa pedrinha, a areia, arranhe o chão. E assim fica o vaso, já com os pezinhos chumbados, agora só aguardando a secagem.